Bem-vindo, bem-vinda à aula 3. Sou Poliana Ribeiro. Nessa aula falaremos sobre as capacidades ativa do outorgante e passiva do outorgado nas procurações. Conforme o artigo 654 do Código Civil, tem capacidade para outorgar poderes os capazes, que tiverem livre administração de seus bens, forem maiores ou emancipados. Nesse sentido, completa o artigo 221 do Código Civil, que diz o seguinte: poderão outorgar procuração os relativamente incapazes, se assistidos no ato, e nesse caso, devem assinar o ato o outorgante e o assistente. No caso dos absolutamente incapazes, serão representados no ato e somente o assistente assina o ato. Fatos que deverão ser devidamente comprovados ao tabelião ou preposto. Com relação aos analfabetos, determina-se que quando alguma das partes não puder ou souber assinar, outra pessoa capaz assinará por ela a seu rogo, devendo ser colhida a impressão digital, exclusivamente com a utilização de coletores de impressões digitais, vedado o emprego de tinta para carimbo, ok? Outra situação interessante ocorre quando envolve a tutela e a curatela. No caso de alienação de imóveis, o tutelado sempre dependerá de aquiescência do representante do Ministério Público e de autorização judicial, nos termos do artigo 1750 do Código Civil. Quando falamos da capacidade passiva, o artigo 666 do Código Civil diz que poderá receber poderes em uma procuração aquele que tiver capacidade para exercer os atos da vida civil. Detalhe: a pessoa jurídica também pode figurar como outorgada, ou seja, receber poderes, bastando fazer a nomeação em nome da pessoa jurídica. Então, nesse caso, não é necessário nomear os sócios, o quadro social ou administradores, uma vez que poderá sofrer o quadro social alteração a qualquer tempo. Na prática, quando a pessoa jurídica for atuar como procurador, deverá apresentar o contrato social consolidado, apresentando o sócio ou administrador que figura como representante da pessoa jurídica, certo? Importantíssimo, é possível a nomeação de mais de um procurador na mesma procuração, ok? Caso o outorgante silencie, deverão representá-los em conjunto. Caso entenda que poderão representá-lo em separado, deverá deixar explícito no texto, ou seja, deve o outorgante declarar expressamente se qualquer deles poderá agir isoladamente ou não. Bem como se quiser que os procuradores atuem em conjunto, só podem juntos praticar o ato, ou sucessivamente nomeia um deles e, na sua impossibilidade, o outro. Interessante, né? Outra questão importantíssima: não pode ser objeto da procuração atos personalíssimos, tais como exercício do poder familiar, testamento, diretivas antecipadas de vontade, também conhecidas como testamento vital, ou seja, ainda aí nesse rol, tutela e curatela. Então, quando falamos nas pessoas jurídicas, envolve algumas especificidades em sua atuação em atos e negócios jurídicos. Deve-se verificar a capacidade jurídica do representante da mesma, ok? Ou seja, verificar no contrato consolidado e na certidão da Junta Comercial do Estado atualizada, se de fato a pessoa que está representando, assinando pela pessoa jurídica, tem poderes para tanto, sob pena de violação do contrato social, ok? Quanto ao procedimento, nesses casos, o passo a passo é o seguinte: primeiro, reitero, solicitar o contrato social atualizado com a última alteração ou consolidação. Segundo, verificar junto à Junta Comercial do Estado em que a empresa está registrada e solicitar a certidão nova, ou atualizada, constando a última alteração contratual. Em seguida, analisar a cláusula de administração e verificar quem de fato tem poderes para representar a pessoa jurídica. E ainda na cláusula de administração, verificar a extensão de tais poderes, ou seja, se há limitação para a outorga de poderes, ao procurador e quais poderes podem ser outorgados. Depois, verificar a regularidade da inscrição no CNPJ, no site da Receita Federal. E, por fim,
verificar os documentos pessoais do administrador para fins de identificação, né, para validação se a qualificação corresponde. Então fique atento a esses pontos para não se perder. Trata-se de questões muito específicas, mas que trazem muitas consequências se passarem despercebidos. Então, te vejo na quarta aula, onde falaremos sobre os poderes especiais nas procurações. Lembre-se, conhecimento é poder, né? E quanto mais conhecemos detalhes de um ato ou documento, mais facilmente encontramos soluções aos casos e aos nossos clientes, certo? Te vejo lá!